se apresenta realmente seu coração quando você vem aqui ofertar. Agora, dentro disso que foi dito, Jesus estava vendo eles lançarem lá as ofertas e ele reparou numa coisa: aquelas pessoas, os ricos, estavam lançando grandes quantias no gasofilácio. Mas eles estavam lançando muito, muito menos daquilo que eles podiam dar. Porque, por exemplo, qual é o foco, qual é o ponto aqui? Vamos supor que um deles lá podia dar 10 mil reais. Mas ele foi lá e deu 3 mil reais. Ele podia dar 10, mas ele deu 3. Então ele estava querendo driblar Deus. Olha, eu estou lançando uma grande quantia. Mas ele podia dar 10, muito mais que aquilo. Então ele não apresentou o coração dele. Ele deu uma migalha para Deus. Como se Deus fosse mendigo. E, por exemplo, se você pode dar 1.000, não é o que você não pode dar, não é essa a questão. Lógico, você não pode dar, você não vai dar. Você vai dar até onde você pode dar. Mas se você pode dar 1.000 e dar 500, você está querendo driblar a própria palavra de Deus. Driblar aquilo que você veio apresentar a Deus. Você veio apresentar o seu coração. E o que você acaba apresentando? Uma migalhazinha para Deus. Olha, Senhor, tu és um mendigo, eu vou dar como se dá um mendigo. É esse o ponto. Amém? Feche os teus olhos. Espírito Santo, tu és Deus verdadeiro, tu és Deus real, tu conheces a cada coração que aqui está. Tu não és um Deus mentiroso. Porque lá em Hebreus 6 diz que o Senhor, que é impossível que o Senhor minta. Que a tua palavra é verdadeira, ela é fiel, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Senhor. Ela vem para perscrutar o coração do homem e discernir profundamente os pensamentos do coração do homem. Tua palavra jamais voltará vazia para ti, mas ela vem com um propósito de fazer aquilo que lhe apraz, Senhor. E ela, consequentemente, ela atinge aquilo que lhe apraz para voltar para ti com frutos. E que hoje a tua palavra volte com frutos, Senhor. E que de fato haja transformação profunda, verdadeira. Que haja de fato a transformação de todos os que estão aqui, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, amados? Seguinte, eu quero falar sobre o evangelho transformador. Porque tem muitos cristãos, ou muitos crentes que seja, que querem o evangelho somente para eles não irem à perdição. Somente para isso. Acontece que esse tipo de evangelho é um evangelho muito pobre, aquele que eles querem, para não ir à perdição. O evangelho é muito, muito mais do que isso, porque ele tem um poder para transformar inteiramente uma pessoa. Porque ele traz a vida de Deus. Ele traz a vida plena de Deus. Paulo fala isso, depois eu vou falar em um dos textos aqui da palavra de Deus. Mas o evangelho é uma coisa plena, inteira, completa, e que não deixa nada a desejar, muito pelo contrário, a pessoa quer mais. Agora, Deus me levou a reler aquele livro Heróis da Fé. É muito impactante aquele livro, porque fala de mais ou menos a história, a biografia de 14 homens que transformaram cidades, comunidades inteiras, que transformaram nações nas suas épocas. E eu quero falar, no final da mensagem, de 2 deles. Um chamava-se Jonathan Edwards e o outro John Wesley. Eu creio que alguns de vocês conhecem ou conheceram, ouviram falar desses homens. E eu quero falar só um pouquinho, para depois falar no final sobre esses 2 homens, muito rapidamente. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a mãe de um deles, a mãe de John Wesley, que se chamava Susanna Wesley, e o seu pai Samuel Wesley, o marido dela. Eles tiveram 19 filhos. Alô? 19. Bom,
tanto o John Wesley como o Jonathan Edwards, eles foram contemporâneos, porque eles nasceram no mesmo ano, 1703, só que um morreu muito mais cedo, partiu muito mais cedo, que foi o Jonathan Edwards. Ele nasceu em 1703 e morreu em 1758, ele não viveu muito, por causa da varíola. Mas o John Wesley, ele nasceu no mesmo ano, 1703, e partiu em 1798, ele viveu 88 anos. A história dele é fantástica, com relação ao Evangelho. Mas a mãe do John Wesley, eu já falei, 19 filhos, o que ela tem um episódio na vida dela que ela faz um relato sobre a criação dos filhos. E ela diz o seguinte, que a formação do intelecto de uma criança precisa ser formado, sim, gradualmente, mas investir tempo com isso. Investir todo o tempo preciso para formar o intelecto de uma criança. Mas ela diz uma coisa também, que a vontade de uma criança precisa ser subjugada de uma vez. Quanto antes se fizer isso, melhor vai ser. Porque aí você vai poder governar a criança tranquilamente, até que ela tenha a compaixão que está sendo inserida nela, e o raciocínio para ela poder começar a escolher as coisas. E ela tinha um versículo que era parâmetro para educar os filhos, 19, aliás, que está em Provérbios 13, 24. Não retenha a vara, que é a vara da disciplina, porque fazendo isso você aborrecerá a criança. O que ele quer dizer essa palavra? Que se você retém a vara e não disciplina a criança, você vai causar uma consequência muito danosa sobre a vida da criança. Por isso que isso quer dizer o aborrecimento, que diz lá a palavra. E isso como eu disse, era um lastro para a vida dela, educar os seus filhos. E uma coisa ela fazia, por exemplo, com cada um ela fez. Quando ela completava 5 anos, eles começavam a ser alfabetizados. Então eles iam aprender o alfabeto. Logo em seguida, elas iam começar a aprender a ler. E a primeira palavra que eles ensinavam para os seus filhos, ela ensinava para os seus filhos, era Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio Deus criou os céus e a terra. É a primeira coisa que ela aprende. E ela educou todos os 19 filhos nisso. Sobre essa condição. Ela não perdeu nenhum dos filhos para o diabo, para o mundo. Nenhum deles. Olha que tremendo isso. Mas aí você vai dizer assim, eu sei que muitos vão dizer assim, mas naquela época não tinha nem rádio. Alô? Não tinha nem rádio. Tudo bem, eu concordo com você. O rádio, ele foi criado, inventado em 1898, através do Marconi. E a primeira voz humana que veio através de ondas foi em 1906. O celular, para você ter uma ideia, o primeiro protótipo que pesava menos de 1 quilo, era bem pesado, era um tijolaço. Ele começou a ser testado em 1975. O primeiro celular. Lógico, aquilo lá era um protótipo, depois ele foi sendo desenvolvido, tal, até ser o celular que é hoje, né? Então você fala, poxa, mas naquela época não tinha nada disso. Hoje você vê uma infinidade de redes sociais, das mídias sociais, de toda a internet, dos celulares, dos iPads, e todas essas coisas que você se comunica velozmente com qualquer pessoa, mesmo que ela esteja do outro lado do mundo. Você vai chegar lá, é uma coisa instantânea, não é verdade? Ah, mas isso não tem roubado? Tem roubado, porque muita gente, muitos crentes estão fazendo muito mau uso disso. Muito mau uso. Você vê crianças com 7, 8 anos com o celular o dia inteiro. Eles já dão o celular. Completou 7 anos ou 5 anos, muitas vezes, já dão o celular para o filho. E deixam o celular, e ali ela vai encontrar um monte de coisa que não presta.
Mesmo que você diga, olha, não vê o bicho lá, hein? Coisa ruim você deleta. Você acha? Você acha? Vai entrar um monte de mensagem subliminar. Hoje nem é subliminar. Hoje é uma coisa que está na cara. O bicho está na cara, está pondo na cara mesmo. Então, é assim que muitos pais, muitos crentes estão educando seus filhos. Por isso que muitos pais hoje estão perdendo seus filhos para Satanás. Mesmo. Como eu vejo criança mal educada, filhos de crentes. Por que mal educada? Porque não educaram como deveria educar. Você pode usar essas ferramentas que eu estou dizendo aqui, mas fazer bom uso delas. Mandar mensagens que realmente possam tocar em outras pessoas. Mandar ministrações que podem abalar o coração de muitas pessoas e realmente ganhar muitas pessoas para Cristo através de uma ferramenta dessa, da mídia. Mas, mesmo que a pessoa mande mensagens poderosas através dessas ferramentas, acaba fazendo mau uso disso, através de tantas coisas, expondo a carne lá. Há muita exposição de carne, de pedaço de carne que está ali. Gente, olha onde eu estou em Paris. Eu estou em tal lugar, e se expõe, amados. Se expõe. E não é isso que a palavra fala. Por isso que eu estou falando sobre o evangelho transformador. Quando eu estou revendo essa leitura dos heróis da fé, está mexendo muito comigo. Muito. Porque, eu vou dizer sem medo de errar, a maioria da pregação hoje é para conquistas materiais. O evangelho está sendo usado para isso. Você tem o direito de conquistar o que você quiser. Você tem o direito de ter, não estou dizendo que não tenha o direito, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é só isso, só em função disso, amados. Espera aí. Se você for ver as cartas do apóstolo Paulo, em nenhuma das cartas ele fala sobre conquistas materiais. Nenhuma. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Hebreus. Nenhuma das cartas ele fala em conquistas materiais. O que ele fala é de vida eterna, é da vida de Deus, em todas elas, amados. Ah, mas apóstolo, lá em Filipenses 4:3 ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas vai ver o versículo 12, o que ele está dizendo. Eu sei viver na fartura, sei viver na escassez, em toda e qualquer situação. Ele está dizendo a respeito disso, que ele pode todas as coisas naquele que fortalece para viver em todas as situações em função do evangelho de Jesus Cristo. É esse o negócio. Quando ele fala, ele manda uma carta lá para os romanos em Roma. Ele diz lá em Romanos 15, 29, pode deixar eu falo aqui, depois eles vêm. Romanos 15, 29, quando ele está escrevendo uma carta aos romanos, ele diz assim, quando eu for até vós, eu vou levar a plenitude do evangelho de Jesus Cristo. Ele não fala que ele vai levar migalhas para ver se alguém quer aceitar Jesus ou não, ele não fala isso. Aliás, você não vai encontrar aqui, em toda a palavra, você aceita Jesus. Você não vai encontrar isso. Nunca você vai encontrar isso. E também não se faz esse tipo de apelo como se Jesus fosse qualquer coisa. Você quer aceitar Jesus? Você quer? Por favor, você quer aceitar Jesus? Que é isso? Não é isso. Paulo fala lá em 1 Timóteo 1,15, ele diz assim, a palavra que eu estou levando a vocês é uma palavra de toda aceitação. Ele não está dizendo uma palavra em que você vai aceitar Jesus ou não, ele não está dizendo isso. É uma palavra de toda aceitação que veio por intermédio de Jesus Cristo aos pecadores, dos quais eu sou o maior pecador. Olha o que ele fala. Porque ele tinha sido um perseguidor da igreja. Ele ia atrás dos cristãos com ameaças de morte, ia lá buscar cartas aos sacerdotes para poder perseguir os cristãos, consentia com o apedrejamento de muitos.
e realmente ameaçava, prendia muitos cristãos. Eu não sei se ele chegou a matar, mas, por exemplo, ele consentiu com a morte de Estevão. Tanto é que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo até então. Não tinha sido transformado a Paulo, porque o nome dele era Saulo de Tarso, porque tinha nascido em Tarso, lá na Turquia. Então é isso que ele falava, amados. Ele falava de vida eterna. E Jesus, a maioria da pregação dele, ele falava de vida eterna, de vida abundante. Não o evangelho paupérrimo. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas abundância também se refere às questões materiais? Não. Eu nunca disse isso. A abundância se refere à abundância da vida de Deus. Aquilo que ele manifesta através da sua vida eterna. Do conhecimento da glória dos céus. Porque o evangelho é do céu, não é da terra. Então jamais ele ia falar do evangelho para conquistas materiais. Isso aí, facilmente Deus pode te dar o que você precisa, sim. A palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você deve focar isso, porque as coisas que você precisa, Deus vai te acrescentar, Ele não vai te dar só o necessário. Ele acaba te acrescentando por causa do foco do seu coração. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Agora vamos ver algumas coisas que Paulo fala. Por exemplo, quando ele fala de aflições, tudo que ele fala em questão de aflições, ele está falando aflições por causa do evangelho. Nós passamos por muitas aflições. Amém ou não? Nós passamos por muitas lutas. Nós passamos por muitas provas de fé. Eu passo muitas provas de fé. Coisas volumosas em termos de provas, em termos de aflições, amados. Eu sei, você não pode comparar uma aflição com outra. Para cada pessoa, Deus sabe até onde ela pode suportar. Mas olha o que ele diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 4, de 16 a 18. Aleluia. Vou dizer uma coisa, eu estou meio saturado desse evangelho meia sola. Que não transforma ninguém. Melhor dizendo, do evangelho de autoajuda. Amados, você pode ouvir muitas preleções, você pode ouvir muitas palestras, que não tem o poder de Deus ali, que não é uma coisa ardente, fervorosa, e que está queimando o coração da pessoa que está pregando aquilo. Isso vai acabar. Quando a pregação é fervorosa, porque o coração de quem está pregando está abrasado do poder de Deus, está fervoroso naquilo que ele está dizendo, isso acaba tocando nos corações e acaba transformando. Depois eu vou falar desses dois homens rapidamente, mas olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, ele está falando de eternidade, amados, ele está falando das coisas celestiais. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele está lá, na presença de Deus, de dia em dia. Ele está buscando, ele está faminto por Deus. Ele está orando, ele está se relacionando com Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, você vai se renovando internamente. O teu espírito vai se renovando. Você vai enfrentar qualquer situação de cabeça erguida, com paz no coração, porque você tem um relacionamento com o Espírito Santo. É disso que ele está dizendo. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Enquanto você está passando pela tribulação, enquanto você está passando pela provação, que ele está falando aqui, que é momentânea, aquela momentânea tribulação vai produzir azeite em você. Vai produzir poder de vida eterna em você. Vai produzir a revelação dos céus em você. Porque diz, traz eterno peso de glória. O que é eterno peso de glória? São as coisas da vida de Deus, são as coisas celestiais que você vai revelar a outras pessoas. E você começa a revelar até pelas experiências que você está tendo, através das aflições que muitas vezes você está passando por ela. Eu vou te dizer uma coisa, as aflições, o tempo de tribulação, ela tem um tempo para começar e tem um tempo para acabar. Não é eterno isso.
E como é necessário, amados, para sermos pessoas de Deus verdadeiramente, para sermos pessoas cheias do Espírito Santo, para Deus, de fato, poder nos governar e poder nos dirigir em tudo aquilo que precisa ser feito. O evangelho verdadeiro que precisa ser pregado, você vai aprender dessa forma e você vai crescer dessa forma. Você vai ter a cabeça lá no céu dessa forma. O que eu vou levar daqui? Amados, o que eu vou levar daqui? Se isso não estiver queimando o meu coração, eu vou começar a olhar para o mundo. E Jesus falou que o mundo nos odiaria, para que nós não pertencêssemos a ele. Assim como o mundo me odiou, vai odiar a vós. Porque o mundo quer o que é dele. Por isso que o mundo sempre vai se levantar e vai odiar aquele que é cheio do Espírito Santo. Vocês viram como essas pessoas foram perseguidas, como Paulo foi perseguido, como Pedro foi perseguido, como João, Tiago, e todos eles foram perseguidos, amados. Porque amavam o Evangelho, amavam a Cristo. E a vida deles foi referencial de fato, em todos os lugares onde eles passaram, em todos os lugares onde eles ministraram a palavra, onde eles pregavam com paixão, não com muitas vezes as pedradas verbais ou as pedradas mesmo que eles recebiam. Uma outra coisa que ele fala, e sempre que ele fala sobre aflição, sobre coisas que você passa aqui, sempre está relacionado com o poder de eternidade. Olha aqui o que diz em Romanos capítulo 8, o que ele fala em Romanos capítulo 8, versículos 18 e 19. Aleluia. Menino bom esse Paulo, hein? Oxe, eu gosto dele. Ele é um dos maiores exemplos que tem nas Escrituras. Ok. Pode pular, viu? Primeiro 18. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou te explicar isso. Quando você olha para as aflições que você está passando, relaciona com a glória que vem depois delas, presta atenção nisso. Você está passando por aflições, que nós passamos. Mormente passamos por determinadas aflições. Mas quando você olha para elas e as relaciona com aquilo que vem depois, que ele fala aqui, a glória que vai ser manifestada, que vai ser revelada depois que elas passarem, porque elas vão te ensinar, elas vêm para te aprovar para algo de Deus, e elas vêm para te trazer uma revelação mais marcante de Deus, com certeza, porque nesses momentos são os momentos que mais você vai buscar a face de Deus, porque senão você não busca a face de Deus, porque senão o azeite não vai ser gerado. Quando eu falo de azeite, eu estou falando a respeito de unção, de poder de Deus na sua vida, de revelação de Deus, unção de Deus, onde teu corpo queima de poder. Teu coração ferve. E quando você abre a boca, as pessoas são tocadas. Aleluia. É isso. Porque se assim for, você vai ser revelação na terra. Amém, amados? É o que ele fala no versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Se você não mede as aflições por esse prisma que Paulo está dizendo aqui, você não pode ser a revelação que muitos estão esperando. Eu tenho clamado a Deus por um povo, porque eu estou olhando a vida daqueles homens, e eu estou vendo que muitos deles clamavam por certos povos, que eles queriam ganhar para Deus. Eles gemiam, eles jejuavam, eles oravam, eles clamavam a Deus para que eles pudessem levar determinados povos ao conhecimento de Cristo.
a salvação, a libertação. E é isso que ele está dizendo aqui. Se você olhar desta forma para as aflições que você passa, sua caminhada aqui vai gerar revelação na sua vida. E essa revelação vai ser usada para você levar aqueles que estão aguardando que você vá lá e leve a revelação. E leve o conhecimento dessa glória que começa a fazer parte da sua vida. Amém, amado? O negócio é este mesmo. É desta maneira. Não tem outra maneira. Era isso que Paulo pregava em todos os lugares, em todos os livros, você vai ver. Que era isso que ele ministrava, era isso que ele manifestava. As cartas dele são impressionantes, como o preço que ele pagava para que as pessoas pudessem conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo na plenitude, no poder pleno, não pela metade. Aleluia. Jesus disse assim em João 12:50, o mandato do meu Pai, ou melhor, o mandamento do meu Pai é a vida eterna. Eu falo como ele me disse. Ele me disse que ele estava manifestando um mandamento lá do céu para a terra, para os homens, que se entregasse a ele, a Cristo, lógico. E ele lançou, ele manifestou, ele decretou o mandamento, que é a vida eterna. Então o que ele me falou, eu estou falando para vocês aqui. Eu vim para isso. João 5:24, ele falou, olha, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Porque eu vim do Pai para isso. Mas aquele que não crê, não vê a vida eterna. Olha, todo o cerne de Cristo era com relação à eternidade, com relação à vida eterna. Então era dessa maneira que ele ministrava. Veio aquele jovem rico, está lá em Mateus 19:26, ou 19:16. Veio até ele, e ele veio com uma pergunta, ele veio com um questionamento. O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Veja bem, os judeus sabiam o que significava isso, e que eles deveriam almejar a vida eterna, almejar esse patamar de ter a vida eterna. Por isso que ele foi até Jesus, ele falou, bom mestre, por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus. E aí Jesus fala para ele assim, tudo bem, você tem cumprido os mandamentos? Sim, desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu tenho cumprido os mandamentos de Deus, com os meus pais, com os meus pais, etc. e tal. Ah, muito bem, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu, aí depois você vem e me segue. Ah, o que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer? O que significa isso? Diz que ele foi muito triste, virou as costas, foi embora, porque ele confiava nas riquezas. Mas sabe o que Jesus quis dizer para ele? Jesus não veio manifestar o evangelho da vida eterna. A primeira mensagem de Jesus ao povo lá que estava vivendo na Galileia. Quando ele entrou em Galileia, quando ele pisou na Galileia, ele falou, olha, arrependei-vos porque está próximo de vós a vida eterna, que é o reino de Deus, é a mesma coisa, o reino de Deus e a vida eterna é a mesma coisa, está próximo de vós a vida eterna. Se arrependam para receber essa palavra, esta mensagem. Foi a primeira mensagem de Jesus Cristo. Foi sobre a vida de Deus, que é a vida eterna. Então o judeu, ele sabia o que era isso, mas só que é o seguinte, eles estavam tão cegos que eles visavam, eles só buscavam a conquista da terra, se libertar dos romanos e terem a conquista física eterna da terra. Era isso que eles estavam olhando, porque o coração deles se distanciou da verdade. Então, quando Jesus veio como servo sofredor, porque ele veio primeiro como servo sofredor, para trazer a conquista espiritual.
que é o primeiro plano, que é a primeira instância. Com a conquista espiritual, você se torna, sim, mais que um vencedor, amém, amados? A conquista da tua libertação, da terra, a conquista da libertação daquilo que você era no teu passado, dos pensamentos mundanos que tinham na tua mente, das coisas que te estragavam, das coisas que te prendiam lá atrás. E quantas prendiam lá atrás, quantos desejos, amados, prendiam lá atrás? Fala sério. Quanta coisa te amarrava lá atrás. Então, Jesus, a palavra de Deus, o evangelho pleno de Jesus Cristo, veio para te libertar de tudo isso, para que você pudesse ser uma nova criatura, uma nova natureza, para que você pudesse nascer de novo, ter uma vida transformada e se tornar uma referência de Deus na terra. E ser uma pessoa apaixonada pela obra dele, por aquilo que ele fez, pela tarefa que Jesus cumpriu aqui, de capa a capa, tudo foi consumado. Foi a palavra que ele disse, foi o brado que ele deu, o penúltimo brado da cruz, está consumado. A obra foi realizada, todas as palavras proféticas se cumpriram em mim. E este é o penúltimo brado, porque eu vou dar o outro, eu vou entregar o meu espírito ao Pai. Ele também estava dizendo, acabou a era de Israel, vai começar a era da igreja. Foi consumada a era de Israel, começa uma nova era, a dispensação do Espírito Santo, o evangelho do alto, o evangelho do reino de Deus vai começar agora, através da igreja, amém, amados? Meu Deus! Porque ele veio para isso. Só que os judeus não compreenderam. Eles não queriam, na realidade, muito embora sabiam que eles precisavam conquistar a vida eterna, mas eles olhavam só para o plano físico, eles não compreenderam. Por isso que Jesus falou para eles, vocês são hipócritas, né? Vocês sabem discernir a face do tempo? Se vem lá um vento oriental, vai chover, hein? Se vem a brisa do mar suave, vai fazer sol, vai fazer tempo bom, vai ser uma bênção o tempo. Vocês sabem discernir tudo isso, mas não sabem discernir esse tempo? Ele estava dizendo com relação às coisas espirituais, que o Filho do Homem estava ali, que o Cristo, o Messias estava ali, e eles não reconheceram, mesmo com todos os sinais que ele operou. Amados, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Jesus está vindo mesmo. Sem querer falar sobre isso, sobre o calendário da vinda de Jesus. Mas nós não temos mais muito tempo. E eu nem sei se o tempo já acabou para muitos. Porque nós estamos, de fato, muita gente não gosta que se fale nisso. Não gosta dessa mensagem da vinda de Jesus. Mas deve ser a mensagem desse tempo, amados. Porque já se cumpriu quase tudo, mesmo os sinais do céu, sinais na lua, sinais no céu, no sol, e tantos sinais na terra já têm se cumprido quase todos, se não todos já se cumpriram. O que mais nós precisamos esperar? Mas tudo bem, falando do jovem rico. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Tudo que você tem, você vai vender, e tudo que for todo o que for proveniente desta venda vai ser para os pobres conhecer o evangelho, os pobres de espírito, é isso que Jesus estava falando. O que você tem é para o reino, você precisa entregar para o reino, para que os pobres também, os pobres de espírito, conheçam o evangelho de vida eterna. Era isso que ele estava falando. Amém, amados? Pode aplaudir a Jesus, era isso mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus vivo. Todos, mesmo João, olha o que ele fala aqui. Você vai ver em todos os evangelhos, ele fala em 1 João capítulo 1, versículo 2. Amém? Amém. Vou me acalmar um pouco. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: pois a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Pensa um pouquinho.
Por que você quer o evangelho de Jesus Cristo na sua vida? Qual é a razão? Um dos muitos seguidores de Jesus, ele tinha muitos discípulos, 2.500 discípulos. Porque ele tinha operado uma multiplicação de pães e peixes, e aquilo gerou no coração daquelas pessoas uma busca pelas coisas materiais. E todos começaram a ir atrás de Jesus. Ele tinha alimentado 5 homens, fora mulheres e crianças, e poderia dar um total de 1.000 pessoas, mais ou menos. E de todos aqueles homens, mais ou menos cerca de 2.000, foram atrás de Jesus. Ele já tinha uma certa quantidade de discípulos. E eles foram atrás de Jesus. Quando Jesus atravessou o lago de Genesaré, eles já estavam lá do outro lado. Já tinha uma turma lá. Ah, Senhor, mestre, onde estavas? Aí Jesus já dá logo uma na testa deles. Vocês estão atrás de mim porque comestes pão e vos fartastes. Mas eu não vim para fazer isso. Eu não vim só para isso. Não vim para fazer só sinais e maravilhas. E ele vai falando que era o pão vivo que tinha descido do céu para dar vida ao mundo. É desse pão, aquele que dá a vida eterna. Aleluia. Mas aí quando ele começa a aprofundar a mensagem, eles começam a achar ruim. Mas peraí, eu não quero aliança com ele. Porque ele chega num ponto, ele fala assim, quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida em si mesmo. E o judeu, ele é inteligente, ele sabe que o que ele estava dizendo é para que eles tivessem uma aliança com ele. Falou, pera um pouquinho, como é que eu vou ficar lá na sinagoga com os fariseus? Se eu começar a seguir a Jesus. Bom, enquanto ele pode me dar alguma coisa, eu vou seguir a Jesus, vou até servi-lo. Ele vai me dar aí muitas coisas. Eu vi, ele fez um grande milagre. Ele é o profeta. Mas tudo para ter alguma coisa material. E Jesus conhece o coração do homem, assim como ele conhecia aqueles corações. E ele, quando ele começou, ele chegou nesse ponto, dessa mensagem, eles falaram assim, não dá para ouvir isso, eu não quero nada mais com ele, vou embora. E começaram a virar as costas. E Jesus fala assim, lá na frente, quase no fim do contexto, ele diz assim, por isso, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o enviar. Ele estava dizendo, todos esses aqui não foi o Pai que me enviou. Porque o coração deles está com motivação errada. Eles não querem a minha palavra. Eles não querem se alimentar da minha palavra, da água que eu posso dar. Mas eles querem aquilo que eu posso dar materialmente para eles. As palavras que ele veio trazer, o evangelho que ele veio trazer é espírito e vida, amém? Aleluia. É para te dar uma outra condição. Aleluia. Para te tornar um cidadão celestial. Amém, amados? Por isso que você vê muitas mensagens desses homens, como Pedro mesmo, é só a respeito de vida eterna. É o evangelho pleno de Jesus Cristo. É bênção completa. Amém? Eu não estou dizendo, mas então eu não posso ter uma casa, um carro, um salário bom. Não estou dizendo isso. Isso Jesus te dá com maior tranquilidade. Mas o que está no seu coração? Qual o foco do seu coração? Qual a tua motivação por causa do evangelho de Jesus Cristo? Qual a tua paixão por ele? Qual é? Essa questão. Agora, amados, esse evangelho, essa mensagem precisa ser mais pregada. Porque é isso que verdadeiramente transforma o homem. Agora, deixa eu falar desses homens, para a gente encerrar. É o seguinte. O primeiro deles, o Jonathan Edward. O pai dele era um pastor, e ele já frequentava a igreja, e quando ele tinha 8 anos de idade, ele falou, não, eu preciso começar a orar. Ele começou a orar. Ele orava 5 vezes por dia. E quando as outras pessoas descobriram isso e viram os amigos dele, os amiguinhos dele, falaram, não, eu também quero fazer que nem ele. De repente tinha uma turma lá de meninos da idade dele orando, como ele. Então muitos começaram a acompanhá-lo. E ele cresceu dessa forma, nessa busca. Ele tinha 2 metros de altura, mais ou menos,
Ele era muito magro por causa dos jejuns e das orações que ele fazia. Ele fazia 13 horas por dia de estudo e de oração. Ele era apaixonado pelas Escrituras. Um homem que fez a diferença no seu tempo. E ele pregava em discursos, porque ele escrevia as pregações dele lá nos pergaminhos, né? Escrevia, depois levava para o púlpito e lia a pregação. Diz que ele punha tão perto do rosto dele que mal as pessoas podiam ver o rosto dele. Não conseguiam nem ver o rosto dele. Porque os óculos dele era fundo de garrafa mesmo. Mas ele estava tão cheio do Espírito Santo, tão fervoroso, coração tão ardente, que o discurso que ele fazia, a pregação que ele escrevia e fazia ali de púlpito, quebrantava os corações de uma forma inacreditável. Quantas multidões vieram a Jesus por causa daquelas preleções que ele fazia, mesmo lendo aquilo que ele pregava, as pessoas eram poderosamente tocadas pelo Espírito Santo. Ele tem uma pregação que é muito conhecida, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele foi pregar numa igreja, lá na Nova Inglaterra. E quando ele entrou, ele percebeu que tinham muitas pessoas indiferentes e pessoas que estavam fazendo pouco caso, com o coração leviano. Ele percebeu isso. Ele começou a pregar esta mensagem. E ele disse assim, no meio da mensagem, falou, olha, Deus está mais irado com muitos pecadores que estão aqui dentro do que com muitos que já estão no inferno. E foi fundo. Daqui a pouco, você ouvia as pessoas gritando e gemendo, e muitas agarrando nos bancos da igreja, de medo de caírem no inferno. Não, pelo amor de Deus, para, Jonathan, eu não quero ir para o inferno. E muitas se agarravam nas colunas da igreja, pensando que o inferno já estava ali, e de medo de caírem no inferno, agarravam-se às colunas da igreja, e outras nos bancos da igreja, e era um gemido, era uma gritaria, era um clamor que foi impressionante. E ali muitos começaram a vir para o Senhor Jesus, quebrantados, arrependidos, e de repente multidões começaram a ser ganhas para o Senhor Jesus, através daquele homem, que foi tremendo, amados, tremendo. Agora, Deus usa cada um de um jeito, assim como usava o Jonathan Edwards daquele jeito. E ele impactou a sua geração, com certeza, mesmo vivendo menos que o John Wesley, porque ele morreu novo, com 54 anos. Mas ele fez a diferença. Fez a diferença. E ele pegou varíola, contraiu varíola naquela época, que era uma doença que estava começando naquela época. Mesmo ele tendo tomado a vacina, que estavam em estudos ainda da vacina, ele tomou a vacina, mas mesmo assim, ele não suportou o peso da varíola e acabou falecendo, partindo. Mas ele partiu vitorioso, amados. Ele partiu porque ele tinha conquistado muitos frutos para Deus. Agora o outro, John Wesley, que pregou durante 55 anos. Ele nasceu numa família, como já te falei, de 19 filhos. A família era pobre, não tinha muitos recursos, mas nunca faltou nada a eles. E o que aconteceu? Que a mãe dele teve a convicção da chamada de John Wesley. A casa onde eles moravam pegou fogo uma certa noite. E começou a queimar. Começou a queimar e estava queimando toda a casa. E eles começaram a buscar os filhos reunidos, porque eram muitos filhos. Começaram a reunir os filhos para trazê-los para fora e foi, mas não conseguiram chegar aonde estava o John Wesley. Ele tinha 5 anos. E ali eles dobraram o joelho no jardim e começaram a clamar a Deus, porque não conseguiam mais chegar lá. Aí, de repente, o John Wesley se levantou da cama e tinha uma mala ali perto da janela, ele subiu em cima da mala e os vizinhos viram o John Wesley na janela e eles avisaram e foram correndo e um começou a subir em cima do outro, no ombro do outro, até chegar onde estava o John Wesley e conseguiram salvá-lo.
E aquele dia a mãe dele falou, Deus tem uma chamada na vida desse menino, eu tenho certeza. E não deu outra, não deu outra. Amados, diz que ele, normalmente, o pregador prega 100 vezes ao ano. 100 ministrações ao ano. Ele pregava 750 vezes 784 vezes por ano. E diz que ele era incansável, tinha 1,66 m de altura. E ele não se cansava de andar, se tinha que andar 8 quilômetros a pé, ele andava a pé 8 quilômetros para ir pregar a palavra. E as ministrações deles eram tremendas, as pessoas se rendiam a Jesus, arrependidas, e o cerne da mensagem era a justificação pela fé e santificação. Ele pregava isso em todos os lugares. Ele ganhou multidões para Jesus. Ele foi, certa feita, ele já estava com 85 anos, 84 anos, ele foi chamado para ministrar na Irlanda do Norte. Ele foi na Irlanda do Norte pregar. E ele chegou a pregar em praça pública para 30 mil pessoas. E ele fez várias ministrações ali, muitas ministrações, já com 84 anos. Foi impressionante a vida deste homem de Deus. E ele, no dia que ele partiu, ele estava todo feliz, porque ele sabia que ele ia partir. Ele levantou a mão e falou, estou indo para lá, para a glória de Deus, que maravilha, eu vou me encontrar com o meu rei. E ele partiu com um rosto, com um semblante, como se estivesse vivo, sorrindo, alegre. As pessoas olhavam, puxa, eu vejo a glória de Deus nesse semblante. Esses foram esses homens de Deus tremendos, amados. Então pensa bem, quando você começar a fazer a leitura da Bíblia, lembre-se do poder que tem essas escrituras, se elas forem levadas dessa maneira que eu estou te falando. Aí está o poder de Deus. E que eu quero te falar o seguinte, seja fervoroso, comece a buscar Deus. Comece a ser fervoroso nessa busca. Entenda que não tem outra coisa melhor, o mais importante de você fazer aqui. Deus sabe o que você precisa. Deus conhece as tuas frustrações, as tuas aflições. Deus conhece os teus pensamentos. E saiba que Ele quer te dar o melhor. Ele quer te dar um caminho vivo e novo. Ele quer te usar poderosamente naquilo que você faz. Não sei em que você trabalha, lá no teu negócio, lá no teu trabalho, lá na tua empresa. Ele vai te usar ali. Mas Ele vai te usar com eficiência se você for apaixonado por este evangelho. Se você for apaixonado por Deus, vai ser grande o poder de Deus e a unção de Deus sobre a tua vida. Amém, amados? Gostaria que você fechasse os teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu não sei como é que está o seu coração. Mas Deus, Ele tem mostrado muitas coisas com relação a esse tempo. Nós temos visto muita busca por entretenimento, por um evangelho vazio que apenas traz um refrigériozinho no momento que você está ouvindo. Você vai conquistar, você vai ter tudo aquilo que o teu coração deseja. Aí usa os versículos, você é mais do que um vencedor. Mas quando Paulo fala isso em Romanos, ele está dizendo mais que um vencedor sobre o quê? Amados, muitas vezes nós não lemos os contextos todos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas, aí que está, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está dizendo que nós somos mais do que vencedores sobre estas coisas. Não mais do que vencedores para conquistar as coisas materiais. Você não vai ver isso, amados. Aleluia.
Eu vou dizer de novo, não estou dizendo que você não pode ter essas coisas. Não, lógico que você pode. E Deus abre as portas para você ter. Mas eu garanto que Ele abrirá muito mais. Muito e muito mais. Se o teu coração tivesse totalmente depositado diante de Deus, totalmente motivado pelo Evangelho pleno, pela palavra gloriosa, paixão pelo Evangelho, paixão por Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para mim só um minutinho. Naquele episódio do jovem rico, os discípulos começam a indagar Jesus. Oh, então quem pode ser salvo? Porque ele disse, olha, dificilmente entrará no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Ou seja, aqueles que vivem em função disso, em função das coisas materiais. Dificilmente entra no reino. E eles perguntam, então quem pode ser salvo? Ele fala, o que é impossível para o homem, para Deus é possível. E ele diz assim, e Pedro diz assim, mas mestre, nós tudo te deixamos para te seguir. Sabe o que Jesus fala? Eu vou te explicar o que ele quer dizer com isso. Não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, filha, mulher, irmãos, irmãs, fazendas, terras, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais de tudo isso que deixou. E no mundo por vir a vida eterna. Mas sabe o que ele está querendo dizer? Não é que você vai virar as costas para as pessoas, não é isso. Ele está dizendo, se você deixar de amar mais estas coisas por Ele, é isso que ele está falando. Porque tem muita gente que ama mais filho, que ama mais o cônjuge, que ama mais o irmão, a irmã, aquilo que possui. Tem muita gente que ama mais isso do que a Ele, que deu a vida dele pela sua. É isso que ele estava dizendo. Estava dizendo, se você deixar de amar mais essas coisas todas, por amor a mim e do Evangelho, você vai ter 100 vezes mais que isso. Amém, amados? Entenderam o que ele quis dizer? Tem muita gente que não entende essa passagem, mas é isso mesmo que ele quer dizer. Feche os teus olhos. Espírito Santo. O Senhor veio para libertar os cativos. O Senhor veio para libertar os oprimidos. O Senhor veio para os pobres de espírito. O Senhor veio para libertar os que estão em prisão. Para abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. O Senhor veio, Pai, para dar uma nova vida. O Senhor veio para trazer a esperança celestial em nosso coração. O Senhor veio, Pai, para transformar verdadeiramente a nossa vida, para ser uma vida nova, diferente, para ser uma referência, para ser de fato aquele que vai levar esta palavra, vai levar este poder, para sermos aqueles que o Senhor quer que nós sejamos, labaredas de fogo do teu poder, Pai. Senhor, nós queremos olhar para estes homens que são referências, para sermos também referenciais. Senhor, Tu conheces a cada aflição, Tu conheces, Senhor, a cada situação que cada um possa estar passando aqui, porque o Senhor é Deus, que veio para nos libertar de todas essas coisas do nosso passado. Tu pagaste um alto preço, Senhor, e nós não queremos, Senhor, passar por cima disso. Nós não queremos ultrajar aquilo que Tu fizeste, meu Pai. Nós não queremos pisar no sangue. Nós queremos, Senhor, ser pessoas verdadeiras para Ti. Termos o coração sincero, fiel, unido a Ti. Temos um em Ti, Pai. Senhor, começa uma obra tremenda no meio desses jovens. Senhor, começa uma obra maravilhosa no meio das famílias, meu Pai. Pai, o Senhor sabe do meu clamor e do clamor de muitos aqui, Senhor. E o Senhor tem coisas reservadas, maravilhosas para cada um, Jesus. Porque a Tua palavra é infalível. O que o Senhor fala, o Senhor cumpre. E tudo que o Senhor disse tem se cumprido neste tempo, Senhor. Ó Pai. Lamassuri canta na brafaz.
Amado, amada, você fez uma escolha. Você fez uma escolha. Deus está dizendo, é a tua escolha, então pague o preço por isso. Que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de decisão. Ele é verdade. O preço, a palavra, o teu preço está aos pés de Jesus. Porque aquilo que você não pode, Ele pode. Não adianta querer com as tuas mãos, porque com as tuas mãos não dá certo. É pelo poder de Deus. Ele é a tua garantia, Ele é o teu sustento, Ele é a tua provisão, Ele é o teu renovo, Ele é a tua paz. Ele é a tua bondade. Esteja aos pés dele. Eu vou te dizer uma coisa, não muito depois desses dias, nessa busca que eu estou lhe dizendo, você vai ter uma grande experiência. Porque Ele é o Deus que não veio para dar um refrigériozinho. Ele é um Deus que veio para fazer a obra completa. E a obra não é pela metade. Amém? Comece a buscar. Entrega o teu caminho a Deus. Confia a Ele. Entrega tudo a Ele. E o mais tudo Ele fará. Para sair a tua justiça e a tua retidão. Número 2. Libera perdão. 3. Crucifica o teu passado. Porque Deus quer te dar muitas coisas novas. A começar espiritualmente. Entenda isso. Ele quer te trazer uma nova alegria. Mas você é frustrada por algumas coisas. Só que Deus quer te dar muito mais daquilo que você julga ter perdido. Julga não ter conquistado, não ter conseguido. Quem quer te dar é Deus. Amém? Mas uma coisa, coloca o teu coração diante dele. Dentro de 3 dias, um sinal novo, algo novo, vai começar a se descortinar diante de ti. Se esqueça das coisas que para trás ficam e caminhe para aquelas que estão adiante de ti. Deus está falando. De um propósito. Um propósito de uma posição que você vai tomar. Você tem que tomar, precisa tomar. Que vai vir algo muito mais denso sobre a tua vida em termos de unção, em termos de relacionamento com Deus. E uma das coisas que você está pedindo é, eu preciso te ouvir melhor. Você falou isso. Eu preciso te ouvir melhor. Eu não sei, muitas vezes, o que o Senhor está dizendo. Eu preciso saber. Uma questão de você se posicionar e você começar a buscar as madrugadas. Você vai ouvir claro o que Deus quer dizer para você. Você vai entender claro a voz de Deus, amém? Receba isso em nome de Jesus. Deus já te curou, viu, Tamara? Deus está pronto para te dar um testemunho nos lábios. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia, eu quero. Deus não vê a hora de sair fogo dos teus lábios. Porque eu tenho certeza que eu vou te dizer aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Aqui, agora, nesse momento. Que quando você começar a pregar, vai sair com muito fogo. Porque Deus conhece o teu coração e o teu coração arde. Arde para falar, arde para pregar, arde para ministrar. E você mesmo não vê a hora disso começar a acontecer. Eu vou te dizer mais, Deus tem muita pressa, porque Ele tem visto o tempo que foi perdido, e o Senhor quer que este tempo seja recuperado. O Senhor vai te dar muita revelação acerca do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho puro, o Evangelho sem mescla,
O evangelho com a identidade celestial, com o DNA de Cristo. O evangelho com unção, o evangelho com determinação, com paixão. E eu te digo, muitos vão ser tocados por isso. Muitos vão se quebrantar diante das palavras que vão sair dos teus lábios. Deus está gerando isso no teu coração, no teu espírito, e ele não vê, próprio Deus manda te dizer, eu não vejo a hora de ver as palavras saindo dos lábios dele. Ei, Treco, Ratalabastrobocomanabratsuricantala, Xeremantrabasu. Eu não sei o que é isso, mas Deus está falando de letras líricas. Eu não sei o que significa isso, você sabe? Coisas líricas vão sair dos teus lábios, porque você, quando começar a louvar a Deus de novo, vai trazer choro para muita gente, vai trazer quebrantamento, as tuas palavras vão ser doce como mel, vão ser brandas pelo Espírito Santo, não vão ser palavras quaisquer, não vão ser palavras lançadas ao vento. Sim, vão ser lançadas no vento do Espírito Santo. Porque o vento do Espírito Santo que vai conduzir a muitos corações. Deus está gerando isso nestes dias. Recantalabarrai. A mesma forma que Deus está falando que tem pressa com ele, tem pressa contigo. Vai ser algo novo, algo diferente. Estou vendo muita gente chegar, estou vendo muitas pessoas virem. Porque a unção atrai. Você já ouviu isso? A unção que é gerada em nós, pela nossa busca, que vai atrair as pessoas a nós. Como atrair as multidões para a igreja primitiva. Tinha tanta unção lá que vinham pessoas de todas as cidades circunvizinhas e vizinhas. A unção trazia, o fogo de Deus trazia. E o fogo de Deus que vai sair de ti vai começar a trazer. Labrassuriano. Olha o que sai dos lábios dela, o louvor, as palavras. Xerecalabarra. Esta representa mistério também. Não é só uma menina linda, maravilhosa. Não, ela também representa algo espiritual de Deus. Receba essa palavra. Você vai entender muita coisa. E Deus fala assim, quando você chegar em casa, abre os dois. Deus vai falar. Deus está te esperando. Ele já te ofereceu algo, venha trabalhar comigo, eu estou vendo uma obra social nas tuas mãos, mas ele quer você posicionado. Filho do homem, fica de pé, eu falarei contigo. Ele está dizendo, toma uma posição. Roberta, o que está sendo gerado na sua vida, você não imagina. Naquele domingo passado eu vi muita unção na sua vida. Unção de Deus, mesmo. E Deus manda te dizer que você vai exalar unção dos seus poros. Deus vai usar suas mãos. Quando você impor as mãos sobre muitos enfermos, eles vão ser curados imediatamente. Há uma unção de cura interior que vai fluir do teu coração para curar muitas mulheres nos seus interiores. Mulheres que estão feridas vão ser ministradas, vão ser libertas através do ministério que Deus está te concedendo, da unção que Deus está te concedendo. Aleluia! Glória a Deus! Persevera, Pedro. Persevera, que tua vitória não está muito longe, não. Amém? Não olhe para o homem. Não olhe para o homem. Escute isso, não olhe para o homem. Não é para o homem que você deve olhar, é para Cristo que você deve olhar. Porque se você olhar para o homem, você vai se decepcionar. Mas se você olhar para Cristo, você vai conquistar. Aleluia. Mesmo os teus anseios com relação ao reino de Deus, Deus conhece e sabe que você os tem mesmo. Ele vai te dar para que você seja de fato um empreendedor do reino de Deus, mas Ele está trabalhando contigo. E o que Ele manda te dizer, não olhe para o homem, que é perda de tempo. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. A unção nova já chegou. Amém? É só um detalhe que Deus está tirando de você. Só um detalhe.
Mas eu vejo muita gente se convertendo pelas tuas mãos. Amém? E não serão só pessoas humildes, serão pessoas também que têm posição. Vão parar para te ouvir, porque as palavras vão ser contundentes, de confrontação ao pecado. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, tem recado? Paz, igreja, tudo bem? Bom, como vocês já sabem, a gente está fazendo uma cantina, procurando fazer quase todos os cultos, uma cantina aqui para reverter em benefício financeiro para o novo templo, né? Então, hoje é milho, né, Ana? Tá aqui, milho cozido, olha que delícia. Cheirinho gostoso, vocês estão sentindo aí? R$3. Quem sentir de pagar mais, fica à vontade. Quiser pagar 300, fica na liberdade, tá? Então, na saída tem milho cozido hoje. Deus abençoe. Jovens, culto, aonde? Em Itapevi, sábado. Cadê o jovem, gente? O assobio do Didi murchou. Só de tomar Todd. Aleluia. Só colocar um azeite lá. Amém? Ok, receba a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja intensa na sua vida até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia.